Boa tarde, salve Maria, sejam bem-vindos a mais essa tarde de oração. Vamos pedir ao Senhor nessa quarta-feira, dia que a nossa igreja dedica a devoção a São José, pai adotivo de Jesus, o glorioso São José. Pedimos a intercessão desse grande santo, desse pai espiritual, de toda a igreja. Pedimos também a intercessão de nossa Mãe Santíssima, Nossa Senhora, que Jesus foi tão bondoso para conosco que não nos deixou órfãos e nos deixou uma mãe no céu. E hoje é o dia de um santo da nossa igreja, que o nome dele era José. Inicialmente o nome dele era José e depois foi mudado para Barnabé. Hoje é dia de São Barnabé apóstolo, embora ele não tenha pertencido a um dos 12. São Barnabé foi um dos primeiros cristãos a serem mencionados nominalmente no Novo Testamento, onde o seu nome aparece 29 vezes. Sabe-se que seus pais eram judeus gregos de Chipre e que seu nome original era José. Era descendente da tribo de Levi e sobrinho de Maria, mãe de João Marcos, autor do segundo evangelho. Portanto, Barnabé era primo de São Marcos. Sabemos que Marcos era discípulo de Pedro. Esta proximidade com apóstolos e evangelistas certamente influenciou sua vida. O evangelista Lucas menciona Barnabé como um homem bom. Ele possuía uma área de terras na ilha de Chipre. Porém, depois de sua adesão total a Jesus Cristo, vendeu tudo e entregou dinheiro aos líderes da igreja em Jerusalém. Por causa disso, os apóstolos lhe deram um novo nome, Barnabé. São Lucas, em Atos 4, dá o significado do nome, filho da consolação ou filho da exortação. Algumas fontes dizem que Barnabé e Paulo estudaram juntos em Chipre, na escola do grande mestre Gamaliel. Quando Paulo voltou a Jerusalém após converter-se, foi Barnabé quem o apresentou aos apóstolos. Um detalhe do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 14, muitas vezes passa despercebido. Barnabé é citado antes de Paulo, quando a dupla é mencionada, Barnabé e Paulo. Ambos são denominados apóstolos. Este detalhe mostra a importância de Barnabé no início do cristianismo. Além disso, Barnabé é mencionado entre os 72 discípulos enviados pelo próprio Jesus a pregar pela Palestina. São Barnabé é citado como um dos primeiros profetas e mestres atuando na igreja de Antioquia. Ele foi enviado para lá por ordem dos apóstolos de Jerusalém, a fim de supervisionar, orientar e conduzir a comunidade cristã mais próspera da região. Porém, o trabalho era tanto que ele foi buscar seu amigo Paulo em Tarso para que este o ajudasse. Os dois trabalharam juntos durante 1 ano e meio em Antioquia. Depois disso, foram para Jerusalém, levando uma importante ajuda financeira dos cristãos de Antioquia para os irmãos pobres de Jerusalém. Depois disso, Barnabé e Paulo foram enviados em missão pela Ásia Menor. Estiveram anunciando o evangelho em Chipre, Panfilha, Licaônia e Psídia. Em Lídia, os dois passaram por uma experiência inusitada. Por causa do dom da palavra e dos milagres, começaram a ser considerados como dois deuses gregos, Hermes, Paulo, e Zeus, Barnabé. Os dois tiveram muito trabalho para convencer a população que não eram deuses, mas simplesmente enviados em nome do único e verdadeiro Deus. Barnabé e Paulo estiveram presentes na reunião dos apóstolos, que ficou conhecida como Concílio de Jerusalém. A decisão mais importante tomada neste concílio, certamente por influência de Barnabé e Paulo, foi a de que os gentios, ou seja, os não-judeus, conhecidos também como pagãos, poderiam abraçar a fé em Jesus Cristo e serem batizados. Assim, a fé em Cristo se espalhou pelo mundo fora do judaísmo. Foi um grandioso passo da igreja nascente. Voltando a Antioquia, Paulo convidou Barnabé para empreenderem outra viagem missionária. Barnabé quis levar seu primo Marcos. Paulo, porém, não concordou.
Por isso, Barnabé e Paulo se separaram e seguiram rotas geográficas diferentes. Barnabé e Marcos foram anunciar o evangelho na ilha de Chipre, como vemos em Atos 15. Alguns estudiosos atribuem a São Barnabé a autoria da carta aos Hebreus. Isso pode ser possível, porque o conteúdo é de um bom conhecedor do judaísmo e profundo conhecedor do cristianismo. Este era o caso de São Barnabé. Relatos indicam que São Barnabé tenha sido morto em Salamina, Chipre, por judeus. Estes não suportaram o grande sucesso que Barnabé alcançou entre os judeus, prenderam-no e depois apedrejaram-no. Marcos, seu primo evangelista, sepultou o corpo numa caverna. Séculos mais tarde, em 488, suas relíquias foram encontradas e um mosteiro foi construído em sua homenagem em Salamina. Por isso, São Barnabé passou a ser venerado como padroeiro de Chipre. Santo apóstolo Barnabé, que fostes eleito a levar o evangelho a Antioquia e orientar os neófitos, tendo a cooperação de São Paulo e posteriormente de Marcos em Salamina e em tantos outros lugares. Vós que fostes o primeiro bispo de Milão, que morrestes apedrejado por pagãos impiedosos, volvei o vosso olhar a nós e a todos os apóstolos da Igreja, para que, servindo ao Evangelho, possam encontrar a fortaleza necessária para nunca se desanimar. Olhai para as pedras que se encontram em nosso caminho, pois elas vos apressaram vosso encontro com Deus. Que as nossas nos levem à santidade também, aceitando-as nos sofrimentos com brandura e paciência. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos pedir ao Senhor as intenções pela saúde, a saúde física, a saúde espiritual, a saúde mental de cada um de nós. Que o Senhor acolha essas intenções, que o Senhor sonde os nossos corações, e o Senhor sabe todos aqueles que nos pediram orações, que o Senhor também os visite nessa tarde. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão,
tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa segunda dezena, eu quero pedir por todos os sacerdotes religiosos, pelas crianças, jovens, adolescentes, que o Senhor coloque anjos no caminho deles, que possa guiá-los sempre nos caminhos do bem, que os sacerdotes estejam realmente a serviço do Senhor, que não se desviem e que não levem a desviar toda uma comunidade. Que as crianças sejam protegidas na sua inocência, sejam protegidas no seu espírito, que elas estejam sempre inclinadas para Deus, sempre. Que o Senhor as abençoe e as proteja sempre. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa terceira dezena, nós vamos colocar pelo nosso Brasil, pedindo ao Senhor a graça da libertação, que o Senhor nos liberte do comunismo, da corrupção, das ideologias satânicas e de todo o mal. Que o Senhor proteja a nossa nação brasileira, nossa terra de Santa Cruz, de toda influência maligna. Nós vamos colocar também por todas as mulheres que pensam em abortar, que o Senhor não permita tamanha atrocidade, que o Senhor proteja todas as crianças, especialmente aquelas que estão no ventre de suas mães e que pensam no aborto. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quarta dezena, nós vamos colocar os nossos filhos, sobrinhos, netos, sejam eles crianças, jovens ou adolescentes. Mas coloquemos especialmente as crianças, adolescentes e jovens que foram abandonados, que por algum motivo estão longe dos seus pais, que o Senhor os guie,
que os anjos do Senhor, que as santas dominações estejam com elas e que as guias protejam todo o decurso de sua vida. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Nessa quinta dezena, nós vamos pedir ao Senhor que acolha todas essas intenções que são colocadas nos comentários, todos esses pedidos, tudo aquilo que vai no nosso coração, que o Senhor sonde os nossos corações e que o Senhor, conforme a sua santa vontade, realize aquilo que nós estamos pedindo, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Rezemos pela conversão dos pecadores do mundo inteiro, especialmente os da Igreja e os de nossa casa. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Amém. Agora vamos ouvir a meditação do Diário de Santa Faustina, com a Patrícia Mendes, missionária da Canção Nova. Peçamos que o Senhor continue abençoando para que ela continue nos ajudando com essas meditações. Diário de Santa Faustina, 446. Santa Faustina escreve: Então vi Nosso Senhor pregado na cruz. Enquanto Jesus, por alguns momentos, estava suspenso nela, vi uma legião inteira de almas crucificadas da mesma forma que Jesus. E vi uma segunda e ainda uma terceira legião de almas. A segunda legião não estava pregada na cruz, mas essas almas seguravam firmemente a cruz em suas mãos. A terceira legião de almas, no entanto, não estava nem crucificada, nem segurava firmemente a cruz nas mãos. Essas almas
arrastavam a cruz após si e estavam insatisfeitas. Então Jesus me disse: estás vendo essas almas que são semelhantes a mim em sofrimentos e desprezo? Elas serão também semelhantes a mim na glória. E as que forem menos parecidas comigo no sofrimento e no desprezo, essas também terão menos semelhança comigo na glória. Entre as almas crucificadas, o maior número era daquelas que pertenciam ao estado religioso. Vi também crucificadas almas minhas conhecidas, o que me causou grande alegria. Então Jesus me disse: na meditação de amanhã, refletirás sobre o que viste hoje. E logo Jesus desapareceu. Que revelação forte e tão preciosa Jesus permitiu que a irmã Faustina vivesse naquele dia. E hoje ela partilha conosco essa grande realidade espiritual. Ela que viu aquelas 3 legiões de almas. A primeira, que estava crucificada como Jesus na cruz. A segunda, que carregava a sua cruz, que seguravam firmemente a cruz em suas mãos. E a terceira legião, que eram aquelas pessoas que não seguravam firmemente a cruz nas mãos, e muito menos estavam crucificadas. Isso fala de nós, e nesse momento nós devemos refletir em que legião nós estamos de almas. Em que realidade nós nos adequamos hoje, espiritualmente? E nós sabemos que todo cristão, ou seja, aquele que segue a nosso Senhor Jesus Cristo, cada um que o segue tem a sua cruz. Não existe cristão sem cruz. Não existe cristão sem sofrimentos. Essa é a verdade. Nós estamos num mundo hoje que tem aversão ao sofrimento, que não quer viver frustrações, perdas, renúncias. O mundo de hoje nos ensina somente a vivermos a ostentação, a ostentar tudo o que temos, a conquistarmos. Vivemos somente de conquistas, a ganhar, a aparecer, ter fama. É isso que o mundo hoje nos leva a viver. Infelizmente, vemos uma geração que está vindo agora de jovens, de adolescentes que não suportam frustrações, que tudo precisa girar em torno deles. E essa geração, nós temos uma responsabilidade também sobre elas. São os nossos filhos, sobrinhos, netos, e todos nós também temos a missão de interceder, rezar, clamar a misericórdia sobre essa geração, educá-los na fé, educá-los para viver e conquistar a têmpera dos mártires. E a têmpera é algo muito profundo, que vale a pena depois você ler, pesquisar sobre isso, porque para chegar ao céu é preciso têmpera, para suportar as dores, os sofrimentos, não sermos aquela pessoa dodói, que está sempre no vitimismo. Ai, fizeram isso comigo, ninguém me ama, ninguém cuida de mim. Mas não, nós devemos fixar os nossos olhos em Jesus, nosso Senhor e Salvador, que em primeiro lugar, não teve uma vida de luxo, de facilidades, mas que sofreu na sua carne e morreu numa cruz por nós, para nos salvar, para nos dar uma vida nova, sim, que a gente já precisa viver aqui nesse mundo, mas principalmente a vida eterna. Ele nos deu a salvação. E hoje, então, façamos essa revisão de vida, façamos um bom exame de consciência para perceber se nós temos abraçado ou não a nossa cruz, se nós temos ou não segurado em nossas mãos firmemente a cruz
que o Senhor permite que faça parte da nossa vida. Hoje não blasfeme, não murmure, não reclame contra essa cruz. Louve o Senhor, louve em meio às dores, louve em meio aos sofrimentos, porque em tudo isso Deus está nos forjando, Deus está nos formando, Deus está nos dando têmpera. E eu agradeço a Deus por essas palavras, essa revelação de Jesus hoje. Essas almas que são semelhantes a mim em sofrimento e desprezo, elas serão também semelhantes a mim na glória, e as que forem menos parecidas comigo no sofrimento e no desprezo, essas também terão menos semelhança comigo na glória. E uma revelação que a irmã Faustina faz, e que é algo muito belo, que entre as almas crucificadas, o maior número era daquelas que pertenciam ao estado religioso. Rezemos pelos religiosos. O mundo hoje tem atacado a fé cristã, a fé católica. Rezemos para que eles perseverem na missão de se consagrar totalmente a Deus, de renunciar a tudo para entregar a sua vida a Deus e interceder por nós, pelo mundo inteiro. Rezemos por todas as congregações religiosas, pelos mosteiros, pelas freiras, pelos freis, pelos monges, por todos aqueles que entregaram tudo para servir a Deus. Rezemos também pelos sacerdotes, que Deus dê a graça a eles de nunca perderem o sentido do seu chamado, da sua vocação, e deles perseverarem na vontade de Deus até o fim. Rezemos pelos seminaristas, aqueles que são vocacionados, chamados ao sacerdócio, para que não desanimem, para que o mundo não os seduza, mas que eles tenham os olhos fixos no Senhor, aquele que os chama. E que eu e você também hoje possamos meditar sobre tudo isso que Jesus revelou a Santa Faustina, para que nós possamos também, como Nossa Senhora, como os discípulos, sermos fiéis ao Senhor. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Rezemos agora o terço do amor, pedindo ao Senhor a libertação das almas do purgatório, que o Senhor tenha misericórdia e que elas sintam o alívio através das nossas orações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nessa primeira dezena, nós vamos colocar pelas almas de todos os nossos antepassados, pelas almas de todos os irmãos que passaram por essa hora da misericórdia, que rezaram conosco, também por todos aqueles que morreram de forma súbita, que o Senhor acolha todas essas almas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas.
Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. Segunda dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes, religiosos, missionários e consagrados que ainda se encontram no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Terceira dezena, rezemos pelas almas dos nossos vizinhos falecidos e por todas as almas abandonadas e esquecidas no purgatório. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quarta dezena. Rezemos pelas almas dos sacerdotes falecidos que passaram pela nossa vida. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Quinta dezena, rezemos pelas almas dos suicidas. Doce coração de Jesus, sede meu amor. Doce coração de Maria, sede a minha salvação. Jesus, Maria, eu vos amo, salvai almas. 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 Sagrado coração de Jesus, fazei com que eu vos ame cada vez mais. Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais.
Sagrado coração de Jesus, fazei que eu vos ame cada vez mais. Amém. Vamos continuar a leitura do capítulo 632 do Evangelho como me foi revelado, da mística católica Maria Valtorta, aparições a várias pessoas em lugares diversos. Então nós já lemos 9 relatos e agora nós vamos para o 10º. Aparição às pessoas recolhidas na sinagoga de Quedes. O povo de Quedes está reunido na sinagoga e discutem com o velho Matias, o sinagogo, sobre os últimos acontecimentos. A sinagoga está semi-escura, porque as portas estão fechadas e as cortinas soltas, cobrindo as janelas, cortinas pesadas que o vento de abril mal consegue mover. Um relâmpago ilumina o quarto. Parece um relâmpago, mas é a luz que vem na frente de Jesus. E Jesus aparece, diante do espanto de muitos. Ele abre os braços e aparecem bem visíveis as feridas das mãos e dos pés, pois ele está sobre o último dos 3 degraus que conduzem para uma porta fechada. E ele diz: Eu estou ressuscitado, e eu vos recordo a discussão entre mim e os escribas. À geração má eu dei o sinal que eu havia prometido, o sinal de Jonas. A quem me ama e me é fiel, dou a minha bênção. Nada mais. Ele desapareceu. Mas era ele! De onde veio? Contudo, ele estava vivo. Ele o havia dito. Aí está. Agora eu entendo qual era o sinal de Jonas. 3 dias nas vísceras da terra e depois a ressurreição. E continua o murmúrio dos comentários. A aparição a um grupo de rabis em Giscala. Um grupo venenoso de rabis está procurando persuadir com suas ideias alguns homens titubeantes. Querem conseguir que eles se dirijam a Gamaliel, que se trancou em sua casa e não quer ver ninguém. Esses homens dizem: Nós garantimos que aqui ele não está, nem nós sabemos onde está. Ele veio, consultou alguns rótulos, mas depois partiu, não disse uma palavra sequer. Ele dava medo pelo tanto que estava desfigurado e envelhecido. Sem muita delicadeza, os rabis viraram as costas para esses que estão falando e vão embora dizendo: Gamaliel também está doido como Simão, pois não é verdade que o Galileu ressuscitou. Não é verdade. Não é verdade que ele seja Deus. Não é verdade. Nada disso é verdade. Somente nós é que estamos com a verdade. Mas esta repetição deles, o afã ao dizerem que não é verdade, já mostra o medo que eles têm de que seja verdade e o desejo deles de estarem certos. Eles foram costeando a parede da casa e estão indo para o sepulcro de Hilel. Sempre gritando as suas negações, eles levantam o rosto e fogem de lá gritando. É Jesus, que é tão bom com os bons, está lá adiante, terrível em seu poder, de braços abertos como ficou na cruz. As chagas das mãos estão vermelhas, como se estivessem ainda gotejando sangue. Ele não diz uma palavra, mas os seus olhares fulminam. Os rabis fogem, caem, levantam-se, ferem-se, esbarrando nas ervas espinhosas e nas pedras. Estão loucos de medo. São semelhantes a homicidas reconduzidos à presença de suas vítimas. A aparição a Joaquim e Maria em Bosra. Maria, Maria, Joaquim e Maria, venham aqui para fora. Os dois estão em um quarto silencioso e iluminado por um fogo. Ela está ocupada na cozinha e ele em fazer as contas. Os dois levantam a cabeça e se olham. Joaquim, empalidecendo-se de medo, sussurra: A voz é do Rabi, ele vem da outra vida. A mulher, amedrontada, agarra-se ao homem. Mas lá fora, o chamado se repete, e os dois, continuando abraçados para se darem coragem um ao outro, resolvem sair e ir na direção de onde veio a voz. O jardim,
que resplandece sob a luz de uma lua nova, fica iluminado agora com uma luz muito mais forte do que a de muitas luas juntas. Jesus. A luz o circunda, mostrando que ele é Deus. Seu sorriso doce e seu olhar amoroso faz ver nele o homem. Ide dizer aos de Bosra que me vistes vivo e verdadeiro, e dizei-o lá no Tabor, Joaquim, aos que lá se reúnem. Jesus os abençoa e desaparece. Mas era ele mesmo, não foi um sonho. Amanhã eu irei a Galileia. Ele disse ao Tabor, não foi? Aparição a Maria de Jacó em Efraim. A mulher está misturando a farinha para fazer o pão. Ela se volta ao ouvir um chamado e vê Jesus. Cai com o rosto no chão, as mãos no chão, muda de adoração, um pouco assustada. Jesus lhe fala: dirás a todos que me viste e que eu te falei. O Senhor não fica subjugado pelo sepulcro. Eu ressuscitei no terceiro dia, como havia predito. Perseverai, vós que estáis no meu caminho, e não vos deixeis seduzir pelas palavras daqueles que me crucificaram. A minha paz esteja contigo. Aparição a Sintique em Antioquia. Sintique está preparando a sacola de viagem. Já é noite, porque está acesa uma lamparina pequena, trêmula, de uma luz muito relativa, apoiada numa mesa junto à mulher que está ocupada a dobrar os vestidos. O quarto se ilumina vivamente e Sintique levanta a cabeça, assustada por ver o que está acontecendo e de onde é que está vindo aquela luz tão clara e que entra no quarto, que está fechado de todos os lados. Mas antes que ela veja o que é, Jesus a previne. Sou eu, não tenhas medo. Eu já me mostrei a muitos a fim de confirmá-los na fé. E também a ti eu me mostro, a ti que és uma discípula obediente e fiel. Eu ressuscitei, estás vendo? Não sinto mais dor. Por que é que estás chorando? A mulher, diante da beleza do glorificado, nem encontra palavras. Jesus lhe sorri para encorajá-la e acrescenta: eu sou o mesmo Jesus que te acolheu na estrada, perto de Cesareia. Soubeste falar naquela hora quando estavas tão temerosa e eu era para ti um desconhecido. E agora não sabes me dizer uma palavra? Ó Senhor, eu estava para partir, a fim de tirar do meu coração tantas inquietações e dores. Dor por quê? Não te disseram que eu havia ressuscitado? Disseram, mas depois se contradisseram. Com aquelas contradições deles, eu não me perturbei. Eu sabia que tu não podes corromper-se em um sepulcro. Chorei pelo teu martírio. Acreditei, mesmo antes que me falassem disso, em tua ressurreição. E continuei a crer quando vieram outros dizer que não era verdade. Eu queria ir a Galileia. Eu pensava assim: a ele eu não posso mais fazer mal. Ele agora é mais Deus do que homem. Não sei se estou conseguindo falar bem. Eu compreendo o teu pensamento. E eu dizia: lá eu adorarei e verei Maria. Eu pensava que tu não ficarias muito tempo entre nós e estava apressando a minha partida. E eu dizia: quando ele voltar para o Pai, como ele dizia, sua mãe ficará um pouco triste em sua alegria, porque é uma alma, mas é também uma mãe. E eu procurarei consolá-la, agora que ela está sozinha. Como eu era soberba! Não, tu eras piedosa. Eu direi à minha mãe o teu pensamento, mas não vás para lá. Fica onde estás e continua a trabalhar por mim, agora mais do que antes. Os teus irmãos, os discípulos, precisam do trabalho de todos para poderem propagar a minha doutrina. Tu já me viste. Maria está confiada a João. Que todos os teus sofrimentos desapareçam. Poderás fortalecer o teu espírito com a certeza de me teres visto e com o poder da minha bênção. Sintique tem um grande desejo de beijá-lo, mas não ousa fazer isso. Jesus lhe diz: vem. Ela arrisca arrastar-se de joelhos, indo perto de Jesus, e faz o gesto de beijar-lhe os pés, mas vê as duas chagas e se detém.
pega o orlo da roupa e o beija chorando e murmura: "O que te fizeram?" Depois faz uma pergunta: "E João Félix?" Ele está feliz, não se lembra de mais nada a não ser do amor e vive nele. "A paz a ti, Sintique." E desaparece. A mulher fica num ato de adoração, de joelhos, a cabeça levantada, as mãos um pouco estendidas, com lágrimas no rosto e um sorriso nos lábios. Aparição ao levita Zacarias. É um quarto pequeno. Zacarias, o levita, está sentado com a cabeça reclinada numa das mãos. "Não sejas duvidoso, não dês atenção às vozes que perturbam. Eu sou a verdade e a vida. Olha para mim, toca em mim." O jovem, que às primeiras palavras levantou o rosto e viu Jesus, depois de arrastar-se de joelhos, grita: "Perdoa-me, Senhor, eu pequei. Eu dei acolhida à dúvida a respeito da tua verdade." Mais do que tu, culpáveis são aqueles que procuram seduzir o teu espírito. Não cedas às tentações deles. Eu tenho um corpo vivo e real. Procura perceber qual é o peso e o calor, a consistência e a força da minha mão. E o segura pelo antebraço, levantando-o com força e dizendo-lhe: "Levanta-te e anda pelos caminhos do Senhor. Deixa toda dúvida e todo medo. E feliz de ti se souberes perseverar até o fim." Depois o abençoa e desaparece. O jovem, depois de alguns momentos de um espanto atordoado, precipita-se para fora do quarto gritando: "Minha mãe, meu pai, eu vi o mestre. Não é verdade o que os outros andam dizendo. Eu não estava louco. Não queirais continuar a crer na mentira, mas bendizei comigo ao Altíssimo, que teve piedade do seu servo. Eu vou partir, vou a Galileia, encontrarei algum dos discípulos. Vou dizer-lhes que creiam, que ele ressuscitou mesmo." Ele não apanha sacola com alimento nem veste, mas se encapota todo e sai correndo, sem dar tempo a seus pais de voltarem a si mesmos do atordoamento e poderem intervir a fim de impedi-lo. Aparição a uma mulher da planície de Saron que obtém a cura do filho doente. Trata-se de uma estrada litorânea. Talvez seja aquela que liga Cesareia a Jope, ou é uma outra, eu não sei. Sei que estou vendo campos na parte interna e o mar na parte externa. Um mar azul vivo depois da linha amarelada da orla. Com certeza é uma estrada romana. A pavimentação dela indica isso. Uma mulher que está chorando vai indo por essa estrada nas primeiras horas de uma manhã serena. Há pouco tempo surgiu a aurora. A mulher deve estar muito cansada, porque de vez em quando ela para a fim de sentar-se em alguma das pedras miliárias ou então na estrada mesmo. Depois ela se levanta e continua a andar, como se alguma coisa a incitasse a prosseguir, apesar do seu grande cansaço. Jesus, encapotado como um viandante, põe-se ao lado dela. A mulher não olha para ele. Ela continua mergulhada em sua dor. Então Jesus lhe pergunta: "Por que estás chorando, mulher? De onde estás vindo? E para onde vais assim sozinha?" "Estou vindo de Jerusalém e estou de volta para minha casa." "É longe?" "A meio caminho entre Jope e Cesareia." "E vais a pé?" "No vale diante de Modim, os ladrões me tomaram um burro e tudo que eu ia levando nele." "Tu foste imprudente ao viajares sozinha. Não se costuma andar sozinho pela Páscoa." "Eu não tinha vindo para a Páscoa. Eu havia ficado em casa, porque espero tê-lo ainda, um filho doente. Meu marido tinha ido com os outros. Eu deixei ir na frente e 4 dias depois eu parti, porque eu pensava assim: certamente Jesus estará em Jerusalém pela Páscoa e eu o irei procurar. Eu tinha um pouco de medo, mas eu disse: não estou fazendo nada de mal. Deus está vendo, eu creio e sei que Ele é bom e Ele não me repelirá, porque..." Meio amedrontada, ela para de falar.
e dá uma olhada de relance no homem que vai caminhando perto dela, tão encapotado que dele só são vistos os olhos inconfundíveis de Jesus. Por que te calas? Tens medo de mim? Crês que eu seja inimigo daquele que procuravas? Porque tu estavas procurando o mestre de Nazaré para lhe pedir que viesse à tua casa para curar o menino, enquanto teu marido está ausente. Vejo que tu és um profeta, assim é, mas quando eu cheguei à cidade, o mestre estava morto, e o pranto a sufoca. Ele ressuscitou, não acreditas? Eu sei, eu creio, mas eu, por alguns dias eu também esperei vê-lo. Dizem que ele já se mostrou a alguns, e como eu tardei a partir, todos os dias estou aflita, porque o meu menino está muito doente. O meu coração está indeciso, ir para consolá-lo ao morrer ou ficar por aqui procurando o mestre. Eu não pretendia que ele fosse à minha casa, mas que me prometesse curá-lo. E terias acreditado? Acreditas que mesmo de longe? Acredito! Oh, se ele me tivesse dito, vá em paz que o teu filho ficará são, eu não teria duvidado. Mas eu não mereço isso, porque... E ela chora, apertando a boca com o véu como para impedi-la de falar. Porque o teu marido foi um dos acusadores e carrasco de Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo é o Messias, é Deus, e Deus é justo, mulher. Ele não castiga um inocente em lugar de um culpado. Ele não tortura uma mãe porque um pai é pecador. Jesus Cristo é a misericórdia viva. Oh, por acaso serás tu um dos apóstolos dele? Por acaso sabes onde ele está? Tu, quem sabe se ele te mandou a mim para dizer-me isso? Ele ouviu e viu a minha dor, a minha fé e te mandou, assim como o Altíssimo mandou o arcanjo Rafael a Tobiazinho. Dize-me se é assim, e eu, ainda que esteja cansada e com febre, voltarei atrás sobre os meus passos a fim de procurar o Senhor. Eu não sou um dos apóstolos, mas em Jerusalém ficaram ainda os apóstolos por muitos dias depois da ressurreição. É verdade, eu podia pedir a eles. Isso mesmo, eles são a continuação do Mestre. Eu não acreditava que eles pudessem fazer milagres. Eles os estão fazendo ainda. Mas agora disseram-me que só um deles é que ficou fiel e eu não acreditei. Sim, teu marido te disse isto, zombando de ti, em seu delírio de falso triunfo. Mas eu te digo que o homem pode pecar, pois só Deus é perfeito, e o homem pode arrepender-se. E se ele se arrepende, sua fortaleza cresce, e Deus aumenta para ele as suas graças pela sua contrição. Não é verdade que o Senhor Altíssimo perdoa Davi? Mas quem tu és? Quem tu és que falas de modo tão doce e sábio, se não és apóstolo? Talvez sejas um anjo, o anjo do meu menino. Talvez ele já tenha expirado e tu vieste só para preparar-me. Jesus deixa cair o manto de sobre a cabeça e o rosto, e passando do aspecto modesto de um peregrino comum para a sua imponência de Deus homem, ressuscitado da morte, diz com uma suave solenidade: Sou eu, o Messias que em vão eles crucificaram. Eu sou a ressurreição e a vida. Vai, ó mulher, teu filho está vivo, porque eu premiei a tua fé. Teu filho está curado, porque se o Rabi de Nazaré já terminou sua missão, o Emanuel continua sua até o fim dos séculos para todos os que têm fé, esperança e caridade no Deus uno e trino, do qual o Verbo encarnado é uma pessoa, que por amor divino deixou o céu para vir ensinar, sofrer e morrer, a fim de dar aos homens a vida. Vá em paz, mulher, e sê forte na fé, porque chegou o tempo em que em uma família o esposo estará contra a esposa, os pais contra os filhos, estes contra o pai, por ódio ou por amor a mim. Mas felizes aqueles a quem a perseguição não afastará do meu caminho. Ele a abençoa e desaparece. A aparição aos pastores sobre o grande Hermon.
Há um grupo de rebanhos e de pastores. Estes estão repousando nas escarpadas de pastos esplêndidos e falam dos acontecimentos de Jerusalém e estão aflitos, dizendo um ao outro: não teremos nunca mais na terra o amigo dos pastores. E relembram os muitos encontros que tiveram aqui ou ali com ele. Encontros, diz um senhor idoso, que não teremos mais. Jesus aparece como tendo posto o pé naquele lugar, vindo por detrás de um bosque cerrado, onde os troncos altos estão abraçados por matagais baixos, que não permitem que se veja o caminho. Os pastores não o reconhecem naquele homem solitário e ficam murmurando ao vê-lo envolto naquelas vestes cândidas. Quem será? Será um essênio? Qual deles? Será algum fariseu rico? Eles estão perplexos. Jesus lhes pergunta: por que dizeis que não encontrareis mais ao Senhor? Porque aquele de quem estáis falando é o Senhor. Disto nós sabemos, mas será que tu não sabes o que fizeram com ele? Agora, uns dizem que ele ressuscitou e outros que não. Mas mesmo que tenha ressuscitado, como nós preferimos crer, agora ele já terá ido embora. Como é que ele pode ainda amar e continuar no meio de um povo que o crucificou? E nós que o amávamos, ainda que nem todos o tivéssemos conhecido, estamos todos tristes por tê-lo perdido. Há um modo de tê-lo ainda, e ele o ensinou. Ó, sim, fazendo o que ele ensinava. Então teremos o reino dos céus e estaremos com ele. Mas antes se deve viver e depois morrer, e ele não está mais entre nós para confortar-nos. E eles balançam as cabeças. Meus filhos, aqueles que vivem como ele ensinou e conservam em seus corações os seus ensinamentos, é como se tivessem Jesus em seu coração. Porque palavra e doutrina são a mesma coisa. Ele não era um mestre que ensinasse coisas que não fossem como ele era. Por isso, quem faz o que ele disse, tem Jesus vivendo em si e não estará separado dele. Dizes bem, mas nós somos homens e queremos ver também com os olhos para sentirmos bem a alegria. Eu nunca o vi, nem o meu filho, nem Jacó, aquele ali, e nem Melquias, aquele outro, nem Tiago, aquele, nem Saul. Estás vendo, somente entre nós aqui, quantos ainda não o viram? Sempre o procurávamos, mas quando chegávamos, ele já havia partido. Não estavais em Jerusalém naquele dia? Sim, estávamos, mas quando ficamos sabendo o que é que lhe queriam fazer, fugimos como loucos para os montes, só voltando à cidade depois do sábado. Nós somos culpados do sangue dele, porque não estávamos na cidade. Mas fizemos mal por termos sido covardes. Nós, pelo menos, o teríamos visto e saudado, e certamente ele nos teria abençoado pela nossa saudação. Mas não tivemos mesmo coragem de olhar para ele em seus tormentos. Ele vos abençoa. Olhai para aquele cujo rosto vós desejais conhecer. E ele se manifesta com um esplendor divino sobre o prado verde, diante do espanto que os joga no chão, mas que também fixa suas pupilas no rosto divino, ele desaparece no meio de um fulgor de luz. Aparição ao menino que era cego de nascença em Sidom. O menino está brincando sozinho sob as folhagens de uma frondosa parreira. Ouve alguém o chamar e vê diante de si Jesus. Pergunta-lhe sem medo nenhum: mas tu és o rabi que me deu a vista? E fixa os seus olhos límpidos de criança, de um azul igual aos de Jesus, nos fulgurantes olhos divinos. Sou eu mesmo, menino. Estás com medo de mim? E o acaricia na cabeça. Medo não, mas é que eu e a mamãe choramos muito quando meu pai voltou antes do tempo e nos disse que havia fugido porque tinham prendido o rabi para matá-lo. Ele não fez a Páscoa e deve partir de novo para fazê-la. Mas tu agora não morreste? Morri, olha minhas feridas. Morri na cruz, mas ressuscitei.
Dirás ao teu pai que fique algum tempo em Jerusalém depois da segunda Páscoa e vá para as vizinhanças do Monte das Oliveiras, em Betfagé. Lá ele encontrará quem lhe diga o que deve fazer. Meu pai estava pensando em ir procurar-te. Na festa dos tabernáculos ele não pôde te falar. Ele queria dizer-te que te quer bem por teres me dado os olhos, mas não pôde fazê-lo nem daquela vez, nem agora. Ele o fará com a fé em mim. Adeus, menino. A paz a ti e à tua família. Aparição aos camponeses de Jocanã. Os campos de Jocanã estão sendo beijados pela lua. O silêncio é absoluto. As pobres casas dos camponeses, nessa noite de muito calor, têm a porta aberta para que eles não morram de calor nos cômodos baixos, onde estão amontoados corpos demais em relação à capacidade do ambiente. Jesus entra em um quarto maior. Parece que a própria lua encompridou o seu raio de luz para fazer para ele um tapete real sobre um chão de terra batida. Ele se inclina sobre um que está dormindo de bruços, num sono pesado devido ao cansaço. Ele o chama, depois passa para um outro e mais outro. A todos ele chama, dizendo que são seus fiéis e pobres amigos. Ele vai passando sem fazer barulho e rápido como um anjo voando. Entra em outras choupanas, depois vai esperá-los lá fora, perto de umas moitas de plantas. Os camponeses, meio sonolentos, estão saindo dos seus casebres. São 2, são 3, é um só, são até 5 ao mesmo tempo e algumas mulheres. Estão admirados por terem sido todos chamados por uma voz conhecida, que diziam a todos as mesmas palavras: vinde ao pomar. Eles vão até lá, terminando de pôr suas vestes, os homens, ou de ajeitar as tranças, as mulheres, e vão falando baixo. A mim, a voz parecia ser a de Jesus de Nazaré. Talvez seja o seu espírito, eles o mataram, já ouvistes falar? Eu não posso crer nisso, ele era Deus. No entanto, Joel o viu também passar sob a cruz. A mim disseram ontem, enquanto eu estava esperando que o feitor cuidasse de sua feira, que viram em Jezrael os discípulos que diziam que ele ressuscitou mesmo. Cala-te, tu sabes o que diz o patrão. É a flagelação para quem disser isso. Talvez a morte, mas não seria melhor do que sofrer assim? E agora ele não existe mais. E eles também são piores, agora que conseguiram matá-lo. São maus porque ele ressuscitou. Eles falam em voz baixa, enquanto vão indo para o ponto que lhes foi dito. O Senhor! Grita uma mulher caindo de joelhos por primeiro. O fantasma dele! Gritam outros, e alguns estão com medo. Sou eu, não temais, não griteis, vinde para a frente. Sou eu mesmo. Eu vim para confirmar a vossa fé, pois eu sei que outros estão armando ciladas. Estais vendo? O meu corpo faz sombra porque é um verdadeiro corpo. Não estais sonhando, não. Minha voz é verdadeira. Eu sou o mesmo Jesus que repartia convosco o pão e vos amava. Também agora eu vos amo. Eu vos mandarei os meus discípulos, e serei ainda eu, porque eles vos darão aquilo que eu vos dava, e aquilo que eu dei a eles, a fim de poder comunicar-me com aqueles que creem em mim. Suportai a vossa cruz, como eu suportei a minha. Sede pacientes, perdoai. Eles vos dirão como foi que eu morri. Imitai-me. O caminho da dor é o caminho do céu. Ide por ele em paz e tereis o meu reino. Não há outro caminho a não ser o da resignação à vontade de Deus, o da generosidade, da caridade para com todos. Se houvesse outro caminho, eu vô-lo teria dito. E eu passei por este caminho porque é o caminho certo. Sede fiéis à lei do Sinai, que é imutável em seus 10 mandamentos, e à minha doutrina. Virão aqueles que vos haverão de instruir, para que não sejais abandonados aos embustes dos maus. Lembrai-vos sempre de que eu vos amei, e de que eu vim para o meio de vós antes e depois da minha glorificação. Em verdade eu vos digo que muitos desejariam ver-me agora e não me verão.
muitos dentre os grandes, mas eu me mostro àqueles que eu amo e que me amam. Um homem ousa dizer: então o reino dos céus existe mesmo? És tu verdadeiramente o Messias? Eles nos sugestionam. Não fiqueis escutando as palavras deles. Lembrai-vos das minhas e acolhei as dos meus discípulos, que são vossos conhecidos. São palavras de verdade, e quem as acolhe e pratica, ainda que seja servo ou escravo, será um cidadão e co-herdeiro do meu reino. E Jesus, abrindo os braços, os abençoa e desaparece. Eu não tenho medo de mais nada, e eu também não, tu ouviste? Também para nós há lugar. Precisamos ser bons, precisamos perdoar, ter paciência, saber resistir, procurar os discípulos. Ele veio até nós, pobres servos. Diremos isso aos seus apóstolos. Se Jocanã soubesse disso, e Doras, eles nos matariam para que não se falasse nisso. Mas nós ficaremos calados. Falaremos disso somente aos servos do Senhor. Miqueias, tu não deves ir com aquela carga a Séforis, porque não vais a Nazaré para dizer... Dizer a quem? À mãe, aos apóstolos. Talvez eles estejam com ela. E eles se afastam cochichando sobre os seus projetos. Continuaremos os 2 outros relatos amanhã. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Encerramos mais essa tarde de oração, pedindo a Nossa Senhora, através dessa Salve Rainha, que nos ajude a caminhar neste vale de lágrimas, que nos ajude a sermos conformados com aquilo que o Senhor quiser nos mandar, pedindo apenas a força, que o Senhor nos ajude a ter a força de caminhar e de fazer a sua santa vontade. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus e que Nossa Senhora passe à nossa frente.